Prazer estar contigo aqui na casa do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nessa tarde nós viemos adorar a Deus, louvar o seu santo nome, aprender um pouco mais da palavra dele, porque aquele que começou a obra na minha vida e na sua é fiel para cumprir, para terminar. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus fala assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens que levantaram e prepararam as suas lâmpadas, saíram. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vos vende e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Mas a boa notícia é que nós estamos aqui respirando o ar que Deus nos concede, a vida que Ele, nos dirige, pede para que nós administremos a nossa vida. Nessa tarde, nós vamos adorar o santo nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Nós seremos ministrados por um louvor, onde vai dizer muito ao seu coração. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansa
e no céu, olhando para Ele, olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo teu Espírito queimando o coração, Pai das luzes que não mudam, continua a me dizer que esta terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Obrigado, Helena. Obrigado, Fernanda. Por sentar, amados. Nós vamos continuar adorando a Deus agora, estudando a palavra. As crianças do departamento infantil, jovens e adultos aqui no templo. Hoje nós estamos aprendendo, né, muito com o livro de Oséias. Obrigado, Lisa. Deixa eu fazer um testezinho. É ali, né? É ali? Ah, tá ali antes, filho. Ligou. Foi. A paz, amados. Prazer estar contigo novamente, nessa tarde aqui abençoada, né? Nós vamos continuar estudando a Bíblia. Hoje tem a classe de batismo. O pastor está lá? Classe de batismo. Se preparar para o batismo no final do mês. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Aqui na escola bíblica, aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, nós estamos estudando aqui nessa classe. Essa aqui é a classe dos profetas. Eu sou o professor Cícero Silveira e nós vamos estar estudando aqui. Já estudamos o livro de Jonas, Obadias, e hoje vamos continuar estudando o livro de Oséias, né? Sei que estava viajando aí, voltou de viagem. Cília, tudo bem? E aí, abre a sua Bíblia no livro de Oséias. Bom, vamos à sequência, né, pessoal? Estudando os profetas menores, depois Joel, Amós, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, só para você saber, essa é a ordem do livro que nós estudaremos aqui na igreja, tá bom? Então, diretamente aí, direto da Bíblia, e vamos aprender bastante. Mas é o seguinte, olha, profeta Oséias. Nós estudamos semana passada o capítulo 1, foi interessante, mas aí, number 1 vai ter a oportunidade de acompanhar aqui. Oséias, amados, ele é um rei, ou profeta, que nós vimos que ele é contemporâneo de outros 3 profetas, né? Amós, Isaías e Miqueias. E isso é fácil, porque assim, eles estão, no caso agora do Oséias, ele está ali pregando para o reino de Israel, né? Nós vimos que nesse momento aqui o reino está dividido em 2 tribos, 10 tribos aqui para cima, chamado Reino do Norte, e 2 para baixo, chamado Reino do Sul. Aqui em cima, nós tivemos aqui 9 dinastias aqui, nenhum rei agradando a Deus, cada um que assumia, fazia com que o povo se desviasse, não buscasse a Deus de verdade, né? Ou melhor, verdadeiramente. E lá embaixo nós temos
a continuidade do reino de Davi através de Salomão e dos filhos dele, que também acabaram pisando na bola com Deus. Esse livro é muito forte. Por que forte? Porque nós temos que aprender hoje, vamos tentar hoje colocar o pezinho no chão, vestir o sapato aí da humildade e tentar pensar um pouco como Jesus. Essa é a verdade. Sem o meu achismo, sem o seu achismo, nós vamos ler algumas coisas hoje para você entender o que Deus está querendo falar com esse livro, tá bom? Então é o seguinte, olha, mas a boa notícia que eu trago para você nessa tarde é que a mensagem desse capítulo, desse livro é essa: Deus ama o seu povo. E se você se considera povo de Deus, nós vamos pensar algumas coisas hoje. Tenha certeza, Deus te ama. Amém? Eu sei que parece assim, que naqueles momentos difíceis está passando, que Deus permite que você passe para você tentar reestruturar, tirar alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com Ele, e Ele vai permitindo até que você aprenda, tá bom, amados? Mas Deus te ama. Creia nisso, tá bom? Vamos reforçar esse sentimento hoje. E falar em amor, você já pensa praticamente, peraí, como assim amo? E a sua cabeça, como assim Deus me ama? Porque é muito delicado, né? Eu amo. Como assim eu amo? Tá bom? Vamos então pensar, olha. O nome Oséias significa salvação. Do Senhor vem a salvação, Oséias é a salvação. Já é um bom nome, não é isso? Isso. Então nós vimos isso daqui. Na semana passada nós achamos estranho porque Deus fala assim, olha, vá, só um resuminho, tá? Vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Esse que Deus quis dizer, né? E os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Deus disse isso, ó, eu quero que você mostre para esse povo aí. Vai doer um pouquinho, as pessoas não vão entender, talvez. Mas, para que o povo entenda o meu sentimento em relação ao que eles estão fazendo, eu preciso mostrar alguma coisa para eles. Olha que dor, hein? E aí, nós vimos que nasceram 3 filhos, né? O nome do primeiro filho é Jezreel, que significa Deus espalha, Deus semeia. É isso, olha, eu quero ensinar ali, eu quero semear alguma coisa com isso, ao mesmo tempo, quem nos Não vai aguentar? É? Ah, então não vai. Aquela ali pôs hoje também? Aquela pôs hoje também? Então é melhor comprar outra. Deixa eu ver se dá só pra isso.
Obrigado, number 3. Então, assim, mesmo você olhando para os filhos de Oséias e ficando aquela dúvida, Oséias casou com uma mulher que não tinha os princípios, os valores judaicos cristãos, vou pensar assim. Então, ela tinha atitude de mulher que não fazia parte da família dos judeus. Então, na cabeça das pessoas, de repente até do próprio marido, ficaria aquela dúvida: será que a mulher é fiel? Será que é meu mesmo filho? Estou falando sério, o contexto do livro fala isso. Então as pessoas olhariam para o filho e falaram assim: olha, nós perdemos o favor de Deus, nós não amamos mais Deus, nós não somos mais povo de Deus. Cada filho ia lembrar uma coisa. E Deus se pediu, hein? E Deus falou assim, ó, mesmo assim, eu quero que vocês entendam que o meu desejo é este, que os filhos, versículo 11, tá? Que os filhos de Judá estejam sempre juntos. Bom, diante disto, o capítulo 2 da sua Bíblia, quero ler com você o capítulo 2 de Oséias. Por quê? Você vai entender o seguinte, ou não vai entender, porque assim, é interessante, né? Você vai ler e de cara você parece que você não entende. Mas depois tenho certeza que você vai entender muito bem o que Deus quer falar com você, tá bom? No capítulo 2 de Oséias, se você quiser me acompanhar aí, olha, é assim, eu vou ler com você, tá bom? Então assim, acabou lá, lembra? Olha, Judá e Israel vão estar juntos. E assim, ó, capítulo 2, dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é a minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. É outra versão? É a mesma sua versão aí, parecida? É outra versão? Dá para acompanhar? Então, vem comigo aqui, ó. Então, lê comigo aqui, ó. Então, assim, essa versão todo mundo vai ler juntos. Então, Deus falou o seguinte, portanto, olha só, portanto, eu gostaria, e que um dia vai acontecer isso, que todos os meus filhos estarão comigo. Ele falou lá no versículo 11. E ele continua, portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados de Deus. Olha o que Deus está falando no versículo 1. Olha, portanto, sabe aquele segundo filho lá, que era desfavorecida? Não, e o outro que vocês não eram mais amados por Deus, não era mais meu povo? Então, olha, coloque isso na cabeça dos seus irmãos. Deus, eu gostaria que você olhasse para aquele filho, para aquele irmão, e falasse, olha, vocês são um povo de Deus. Vocês são amados de Deus. Então, Deus começa a explicar o porquê que ele gostaria que as pessoas olhassem. Olha, está vendo ali? O que você está pensando, que você não é mais meu povo, que você não é mais favorecido, que você não é mais amado. O capítulo 2 começa assim, portanto, ponham nos seus irmãos israelitas os nomes de povo de Deus e amados por Deus. Exatamente o contrário. Aquele filho lá era, não meu povo, não amado. Mas olha, o povo de Israel, o meu povo de verdade, acredite, é um povo amado e é um povo meu. Deus já começa explicando assim o capítulo 2. É muito lindo. E ele fala assim, o Senhor disse ao povo, acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Procure entender, a nação, a liderança, os grandes líderes lá, estavam conduzindo o povo a pecar, a errar. E lá no meio do povo tinha pessoas com coração bom ainda não tinha sido destruído o reino do norte. E Deus fala, olhem para o povo, olha para aqueles realmente que me buscam, que são fiéis. Eu amo esse povo, eles são meus povos. E coloque no coração dos seus irmãos isso, que eu amo meu povo, que ele é meu povo. Não é lindo? Deus está dizendo isso para nós ali. Mas olha, contra a nação, contra a cidade, avisem, olha, nós estamos errando, nós não estamos buscando a Deus de verdade. Isso é o que o livro está dizendo, tá bom? Então é o seguinte, na relação de marido e esposa, Deus está usando esse relacionamento.
E nós vamos ter que mexer um pouco nessa ferida aí. Aí é o seguinte, olha, ficou ruim aqui, né? Peçam que ela pare de cometer adultério e mande embora os seus amantes. Olha o que Deus está falando. Peça para que ela quem? Né? Olha só, em relação ao povo, Deus é o marido e a igreja, o povo é a esposa. Deus falou o seguinte, minha igreja, para. De novo, vai acabar aqui, eu tenho certeza. Acho que vai acabar aqui de novo, Fábio, essa bateria. Tem que ver isso já, para não começar uma do culto lá, ter esse sufoco. Já foram comprar? Tá bom. Então, acho que eu vou descer aí. Dá para ouvir? Obrigado, Fábio. E aí, olha só, quer dizer, traduzindo, nada fica obscuro perante Deus. Deus está falando o seguinte, olha, eu vou dar chance para você se consertar, avisa, estuda, busca a Deus, porque senão, um dia, eu vou revelar tudo, e aí, você vai cair a máscara, mais ou menos isso, entendeu? Está lá no livro de Oséias. Eu farei com que ela fique como num deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E, amados, vamos continuar aqui assim, tem muita coisa para falar, é muito legal. Aí, 4. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse, vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Quer dizer, foi buscar o alimento, o sustento, não em Deus, em outros deuses, em outros lugares. Está escrito isso na sua Bíblia. Deus está pegando o pensamento de uma família, de uma relação, e está tentando explicar o seguinte, olha, todas as vezes que você não me busca, que você busca uma outra alternativa, a não ser a minha direção, é esse o meu sentimento. Deus se sente traído. Versículo 5, 6. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o... Deus está falando isso. Quer dizer, é como se talvez você não entenda isso, as pessoas. O inimigo está ao nosso redor, tentando nos cercar com armadilhas, tentando nos derrubar. Se Deus não estiver conosco, nos protegendo, nos livrando de coisas que você nem imagina, se você não estiver na presença dele, pedindo a direção, a condução, a visão, Deus está legal. Então, olha só, eu vou sair de cena, olha o que tem aí. Então, Deus deixará que essas armadilhas apareçam na nossa vida. Nem ele que vai colocar, ele vai deixar lá o que o diabo faz naturalmente. Ela correrá atrás dos seus amantes,
mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Isso te lembra a palavra do filho pródigo? Lembra? É mais ou menos isso aí. Então, assim, aí lá Jesus depois conta outra parábola para tentar explicar para o povo isso, né? Mas aí, naquele momento, daquele povo, era isso que estava aí. O povo está muito atrás de prostituição, de mulheres. E Deus então usa essa aí. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Cuidado, amados. Né? Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida. É o diabo. Não. Às vezes é você mesmo. Certo? E Deus permite que aconteça isso. Certo? Então, assim, muito cuidado, tá bom? Eu gostaria muito de continuar lendo versículo por versículo você, mas eu vou ler só uns 2 e vou adiantar, porque eu preciso, porque vai ficar nessa aí, tá? Deus falando, olha, é isso, e vai embora. E o que Deus quer mesmo, ó, ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo. Olha só, aquele coração ingrato, viu, pessoal? Olha aqui, sabe por quê? Ó, versículo 8. Ela não compreendeu que foi eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que dei muitos presentes de prata, de ouro, que ela ofereceu ao Deus Baal. Quer dizer, você tem que entender que tudo que você tem, não interessa. Eu ganhei do meu pai, da minha esposa. Tudo que você tem porque Deus te dá. Por intermédio de alguém. Mas tem que ter, peraí, Deus usou tal pessoa para me abençoar. Eu ganhei o presente da minha esposa. Deus usou a minha esposa para me abençoar. Ganhei o presente do meu pai. E Deus usou o meu pai para me abençoar. E Deus falou o seguinte, olha, esse sentimento eu gostaria que a minha igreja tivesse, que os meus filhos tivessem. E quando você não tem o coração grato, nós temos que agradecer tudo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Esse coração grato é o que Deus quer. E aí é o seguinte, portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo, o meu vinho, e a levarei embora as roupas, a lã. Quer dizer, olha, lembra o Jó? Que na história de Jó, por exemplo, que ele acaba perdendo tudo. Então, ó, pode acontecer a mesma coisa. A fonte pode secar. Entendeu? Não porque Deus não gostaria, porque Deus ele vai sempre insistir para que você faça exatamente o contrário. Tenha um coração grato, que o busque constantemente. Mas você só vai entender isso mesmo. Eu vou subir aí, tá? Eu vou lá, pronto. Okay? Se você entender isso aqui. E eu preciso ler com você alguns textos para você entender melhor esse negócio aí de casamento. Não dá nem para se aprofundar muito por questão do tempo. Então, eu vou pegar aí os conselhos do Mestre Jesus. Mas só para você entender, amados, isso aqui em 2011, está aqui, ó, o número de divórcios de casamentos cresceram. O divórcio cresceu 45%, o casamento 5%. Lá em 2011, esse gráfico aí. Aqui, em 2011, foram 351 mil divórcios no Brasil. Está lá, esse artigo do jornal aqui, ó. E assim, não casou, não deu certo, separa. Então, aí está lá. O que mais? Aí tem aqui é o número de casamentos caindo e o divórcio subindo. Ó, houve em 2010 quase 1 milhão de casamentos, 67 mil separações e 245 mil divórcios. Quer dizer, é muito, né? Mas é só para você entender. Como assim? Casou, separa. Deus, no livro de Oséias, está usando o casamento para explicar a relação dele de amor com o povo dele. E aí você vai entrar um pouco nessa história agora, e eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Se você não quiser abrir, é que eu já coloquei aqui, ó. Mas abre Mateus 19, para você acompanhar, está na sua Bíblia, Mateus capítulo 19. E nós vamos ler alguns versículos.
Tudo bem? Vamos ler o que está escrito aqui. Mas vou falar com Jesus primeiro. Certo? Não vou falar com Paulo, não vou falar com Moisés. Daqui a pouco a gente conversa com esses homens aí, mas eu vou bater um papo com Jesus primeiro. Tudo bem? Ele assumiu. Vem cá. Deixa comigo, eu vou explicar. Jesus, tudo bem? Abre Mateus capítulo 19. E preste muita atenção no que está acontecendo aí. Diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus. Entre parênteses, pessoas religiosas que conheciam muito bem as Escrituras. Tudo bem até aí? Então essas pessoas, homens como eu, como você, chegaram até Jesus e dizendo-lhe, os fariseus tentando-o. Não está escrito aí? Tentando-o. Os fariseus chegaram, já vamos armar uma armadilha para pegar Jesus. Espera aí, vamos ver se está esperto Jesus. Está escrito aí, não está escrito tentando-o? Dizendo, é lícito ao homem se divorciar da mulher por qualquer motivo? Uma pergunta. Aí Jesus olha bem para a cara deles assim. Vem cá. Você não tem lido, não? É assim, vocês não têm lido, não? Que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os criou, e disse, portanto, deixa o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Vocês não leram isso? Vem cá. Aí, os estudiosos da lei, vocês não leram isso lá no início? Como assim? Que início? Jesus está perguntando para eles. Vem cá, vocês não leram lá não? E nós lemos. O problema é como que você leu? Para se justificar? Para esconder algum colega? Para esconder algum pecado? Então, para você entender o coração de Deus, Jesus tem que voltar lá. Em Gênesis. E quando você lê Gênesis, sem a interferência de um outro profeta, Jesus fala, você não leu lá não? Você não leu? Tá, como assim, Senhor? Quer ver? Vamos ler, tá? Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus falou, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ponto. E aí os caras, como assim? Aí os caras, mas, então por que Moisés? Aí já saiu, já vai empurrar lá para Moisés. Então, por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés então permitiu? Por quê? Os caras interrogando Jesus Cristo, agora virou. Por que então o Moisés, já saiu do mestre Jesus, eles pediram a opinião de Jesus, olha que delicadeza. Mestre, é permitido? Jesus, vocês não leram lá no início não, cara? Que quando Deus fez a mulher, e Deus olhou para o homem e falou assim, não é bom que o homem esteja só? Vamos fazer para ele uma ajudadora, idônea. Vamos ler. Vocês não entenderam? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus, é que as pessoas não entendem isto. Volta aí. Essa frase aqui, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quem disse isso? Jesus. E aí os caras, peraí, Moisés, depois que ele deu carta. Aí Jesus falou assim para eles, olha, disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu Moisés repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não era assim. Não foi assim no princípio. É que Jesus, conhecedor da história, está explicando no livro de Oséias que o homem estava cobiçando a mulher do próximo e vice-versa, a mulher o homem do próximo, e estava uma prostituição danada. Não tinha referência. E na época de Moisés, estava semelhante isso aí.
Então, qualquer coisinha em casa, o homem estava brigando com a mulher para fazer o quê? Para ter motivo e ficar com outra. Está na Bíblia, isso aí. Calma aí, eu vou ler com você. Vocês entendem o que eu estou falando. Aí, e Jesus falou assim, opa, eu não sei se sou eu que estou lento aqui ou o negócio. Não foi assim, próximo. E eu vou, e eu vos digo, Jesus, e eu vou falar para vocês uma coisa agora. Jesus está falando, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Eu que conheço toda a história da humanidade, que estou presente, bem antes da fundação do mundo. Ele fala assim, e eu vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, qualquer que der carta de divórcio para ela, não sendo por causa do adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a esposa que ele separou, vai cometer adultério também. E a minha Bíblia diz, em Apocalipse, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas eu não vou mexer quem vai para o céu ou para o inferno, que vai dar briga. Porque quem tem a chave do reino dos céus, do inferno, é Jesus Cristo. Combinado isso? Mas Jesus disse que não. E a não ser por adultério. E mais, ele vai continuar falando. Porque nós estamos lendo o livro de Oséias, onde a Gomer, esposa de Oséias, teoricamente, ela foi tirada da prostituição. E os filhos de prostituição. E Deus colocou o nome dos filhos lá, desfavorecida, não meu povo, não amada, e está dizendo, olha, apesar de você estar vendo essas crianças com esses nomes, eu gostaria que você se considerasse meu povo, um povo amado. E que vocês herdarão comigo. Esse é o sentimento de Deus. Apesar de vocês estarem buscando outros deuses, não seguir os meus mandamentos, eu amo vocês. E eu estou torcendo para que vocês se arrependam e voltem para mim e peçam perdão. E é esse sentimento que Deus está falando aí. Bom, e aí é o seguinte. E aí, olha só o que aconteceu. Quem estava interrogando Jesus eram os fariseus, que vieram com aquelas ideias para a igreja de Jesus, que representava ali pelos discípulos. E os discípulos já foram contaminados. Olha só, disseram os seus discípulos, se é assim, entre eles, se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. A igreja foi contaminada. Procure entender o que eu estou tentando te falar. Conhecedores da lei, diplomados, foram lá, conversar com Jesus e mestre. Jesus falou, não pode. O que Deus juntou não separa o homem. Falaram com quem? Com Jesus. Mas, e o Moisés? Mas, daqui a pouco, e o Paulo? Mas, e o outro? Jesus falou não. Falou ou não falou? Não pode. Deus não é assim. Se é assim, você está no inferno. Porque Deus está falando que o amor dele é igual ao amor de casamento. Se cometer adultério ainda e houver o arrependimento total e o perdão total, você não tem noção, Deus abençoa e fortalece e vai embora. Mas se não tiver arrependimento, não houver o perdão, já era. Não tem. E é esse relacionamento que Deus quer com a gente. Olha, Deus é o noivo, nós somos a noiva. Nós temos que ter uma relação de cumplicidade. O que Deus uniu, nada nos separará do amor de... Aí o Paulo tenta costurar lá para frente. Mas vamos continuar aqui para você entender. Aí Jesus ouviu a rodinha da igreja, viu? Jesus ouviu a igreja falando. A igreja foi contar a mim, porque disseram os seus... Cadê os fariseus? Que puxaram a conversa. Contaminaram a igreja e foram embora. Mais ou menos assim. Os caras vêm e vomitam qualquer ideia, qualquer coisa. Aí o pessoal que não busca e tal, aí começa. Então, é melhor não casar? Tudo bem, vamos embora. Que
que pensa assim, mas é a interpretação dele. Aí as pessoas dizem isso aqui na Bíblia, então é melhor não casar? Não, quem está dizendo isso foi aqueles mal informados ali. Ele, porém, lhes disse, Jesus, porém, lhes disse, olha, quer saber? Nem todos podem receber essa palavra. Olha o que Jesus fala. Jesus é educado, Carlinhos. Jesus falou o seguinte para eles, olha, nem todos podem receber essa palavra. Mas só aquele a quem foi concebido. Quer dizer, só aquele realmente que consegue deixar Deus olhar através dos seus olhos as situações. Senhor, ame-o através de mim. Senhor, ame através de mim. Senhor, me ajude a fazer. Eu não consigo. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, receba. Quer dizer, quer saber? Deus está falando que o que o Deus uniu não separe o homem. Mas nem todo mundo consegue entender isso. E aí, nós paramos ali. Mas, Jesus continuou, mais um versículo, ele fala assim, aí na sequência, já trouxeram para eles alguns meninos, para que fosse colocado a mão sobre eles e orasse por eles. Mas os seus discípulos os repreenderam. Eu estou aqui em vermelho, desculpa aí. Então, assim, estavam trazendo meninos, crianças, para Jesus orar por eles. E os discípulos, não, chega perto do mestre, não. Jesus, para. Deixai vir a mim os menininhos, as crianças. Por quê? Não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é reino dos... Amados, se você tivesse o privilégio de trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, assim, várias faixas, você perceberia muito bem o que Jesus está falando. Na escola, quando você trabalha com educação, é muito lindo você ver as crianças no 6º, 7º, 8º ano, com os olhinhos brilhando, querendo ir para a escola, querendo aprender, sem malícia, sabe, brincadeiras, não está pensando nada disso, quer brincar, quer bater palma, quer algo amarelinha. Aí aí vem aquelas moscas, né, na nuvinha, lá, de famílias liberais, de famílias que permitem tudo, que já fala palavrão para os filhos, tal, e começa a misturar ali, é até legal, bom, né, porque as crianças vão crescendo, mas é ruim, porque vão antecipando algumas coisas. Você vê que quando a criança já pensa em namorar, parece que vai perdendo um pouquinho o brilhinho dos olhos, sabe? E é terrível quando os valores familiares são esquecidos em situações do dia a dia. Então você vê que, enquanto a criança é criança, respeita a idade dela, é muito lindo. Jesus fala, olha, esse sentimento, ele está falando assim, é esse sentimento que eu gostaria da minha igreja. Esse sentimento de necessidade, de pureza, sabe, de não ficar maliciando tudo. É esse sentimento que deve conduzir a minha igreja. Da criança. Olha para a criança brincando. Você vê aqui, corre, derruba aqui, não está nem aí. Tem, nem fala sério. Aí morreu esse capítulo. Então, essa parte vem para cá. Bom, o fato é o seguinte: primeiro, o casamento é uma instituição divina. Por quê? Deus projetou a família. Como assim, Cícero? Lá em Gênesis. Nós vamos reler o que Jesus falou. Lá em Gênesis 2,18 está assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Quer dizer, foi Deus que pensou na família. Sim ou não? Antes da igreja. Então, e da costela do Senhor, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse a Adão,
esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porquanto do homem foi tomada. Então, assim, iguais, feito do mesmo material, Deus colocou ao lado do homem, instituiu a família. Lá, o primeiro milagre que Jesus fez foi um casamento. Ó, família é coisa de Deus. Outra coisa que a Bíblia fala aqui, ó, o casamento é monogâmico, ou seja, um homem, uma mulher. É realizado entre um homem e uma. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Sim ou não? O casamento é uma relação heteroafetiva. Homem, estou falando aqui relacionamento da Bíblia. Aqui na Bíblia. Vai ler outras coisas, tem outras coisas lá. Mas na Bíblia é esse casamento que eu estou falando. Uma das principais ordenanças acerca do casamento, por quê? É heteroafetiva. Porque uma das principais ordenanças acerca do casamento consiste na propagação da espécie humana. Ou seja, ter filhos. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre o animal da terra, tudo. Isso é possível no relacionamento heterossexual. O casamento é indissolúvel. O casamento que Deus pensou. Não é para ficar olhando nenhum outro casamento. Quando Deus projetou a família, quando Deus projetou o casamento, falou assim, olha, eu vou unir isso aqui. E Jesus bate o martelo. Deus uniu, não separe o homem. E disse, portanto, deixará o homem pai a terra, e Jesus está falando, tá? E a sua mulher, e serão dois uma só carne, assim não serão só dois, mas uma só carne. E Jesus completa. Ele estava presente lá, tá? Quando Deus fez tudo. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é esse relacionamento, esse sentimento, que nós estamos estudando no livro de Oséias. Olha só. Não foi o Senhor que os fez um só? Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Ele vai falar lá no profeta Malaquias. Você acha que é só dízimo, né? Está lá. Malaquias dá umas duras danadas. Quando você for estudar, você vai arrepiar. Deus falou assim, ó, eu odeio. Está na Bíblia, certo? Mas e na lei de Moisés? Por que ele cita a lei de Moisés? Você tem certeza que você quer mexer na lei de Moisés? Porque as pessoas só citam a lei de Moisés por causa do casamento. Se é assim, vamos citar para tudo. É ou não é? Mas vamos dar uma rabiscadinha na lei de Moisés para você entender. Ó, a lei de Moisés realmente permitia que o marido israelita repudiasse a mulher. Está lá em Deuteronômio. Mas por que motivos ele poderia fazer isso, né, pessoal? Vamos ver lá rapidinho? Vamos embora. Olha lá. Lei de Moisés. Vamos ver. Vem comigo ali. Deuteronômio capítulo 22. Ó, vou ler com você. Mas presta atenção. Isso eu quero que você entenda. Quando você estiver lendo isso aqui, Deus está revelando o que estava acontecendo lá. Porque assim, aqui as causas são julgadas de acordo com os acontecimentos. Então as coisas estavam chegando lá para Moisés, Deus, socorro, me ajude, Senhor. E olha o que estava acontecendo lá. Vamos embora, aí. Quando um homem tomar uma mulher, e depois de coabitar com ela, a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar uma fama, dizendo,
tomei essa mulher e me acheguei a ela, porém não achei virgem. Quando o cara chegar lá, depois do casamento, casei com ela, não é mais virgem. E aí, tá legal. E agora, senhor? Porque tinha cara que a mulher era virgem, não tinha nenhum amor por ela, casava com ela. Ia lá e a mulher, não, mas eu sou, não é, se é assim, não é. Tá legal. Então, olha o que Deus fazia. Vamos embora. Segura. Então, o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los aos anciões da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. Olha lá, todo mundo. Olha o que está acontecendo lá. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém os anciões, eis sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Está lendo o nome do capítulo 22. Mano. Então os anciões da cidade, tomarão aquele homem e o castigarão. Se o lençol tivesse sujo de sangue, da virgindade, vão mostrar para o ancião, está mentindo. Então vão pegar aquele homem e fazer o quê? Tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão em 100 ciclos de prata. E os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher em todos os seus dias e não a poderá. Vai levar uma multa, não vai morrer, porque vai ter que sustentar aquela mulher que ele desprezou, porque ela era virgem mesmo, ele estava mentindo. Dá 100 reais, 100 ciclos de prata, não sei quanto que é isso agora, mas está lá. Dá para fazer o cálculo aí. Estava acontecendo isso. E quando você lê isso aqui, você fala, bom, será que Deus então pensou? Quando acontecer isso? Não. Acontecendo aquelas coisas, estavam levando para Moisés e Deus, a sabedoria, Moisés, faz isso aqui. Entenderam? Olha o que estava acontecendo lá, naquela época. Os caras estavam cantando que era virgem e dizendo que não era virgem. Vamos embora, vamos continuar. Porém, e se for verdade? Se realmente a garota estava escondendo do pai e da mãe uma vida de promiscuidade, e quando casou, realmente constatou que ela não era virgem. Porém, se isso foi verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de... Meu pai do céu, hein? Não é sério? Então, se realmente a menina não era virgem, dizendo que era, se for provado após a noite de lua de mel que ela não era virgem, né? E aí eu falei assim, vai ser apedrejada. E morrer para acabar com aquilo no reino de Deus. Vamos seguir isso aí? Vamos seguir ou não vamos? Entendeu o que eu estou falando? Mas está lá. Não, só para você entender, porque no livro de Oséias, que nós estamos lendo, Deus está falando o seguinte, olha, o meu povo está se prostituindo atrás de outros deuses. Eu sou o noivo, meu povo é a noiva. Eu amo meu povo e sou fiel ao meu povo. Eu gostaria que o meu povo fosse fiel a mim. É esse relacionamento. Eu amo meu povo e estou sempre disposto a perdoar o meu povo. Eu amo o meu povo. Mas o meu povo é prostituto, é adúltero, é promíscuo. Está se desviando de mim, está me enganando. Mas o sentimento de Deus é sempre o sentimento de tomara que o meu povo peça perdão, se arrependa e me procure. Vamos embora, segura aqui. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que lhe deitou com a mulher e a sua mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Lembra que nós lemos lá em João lá, que jogaram a mulher nos pés de Jesus? Essa mulher foi pegar adultério. Tá, cadê o homem? Já estava errando aqui. Sim ou não? Tá bom? Mas nós vamos ter que encerrar aqui. Mas quero ler mais com você.
E se algum homem no campo achar uma moça despojada e o homem a forçar a se deitar com ela, não morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não, se a moça não falar, porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa da morte, culpa de morte, porque o homem que se deitou com ela era próximo, tal. Nós vamos continuar na próxima semana. Nós vamos continuar na próxima semana daqui. Porque é o seguinte, porque ela estava acontecendo assim. A mulher, vai falar de mulher casada, quando o cara deitou com ela, e ela não denunciou, e foi descoberto, os dois tinham que morrer. Porque ela não denunciou. Ela ficou na dela. Vamos ver, está escrito na Bíblia isso. Então, assim, são várias situações que estavam acontecendo lá. E Jesus, Deus está usando agora o livro de Oséias para o seguinte: olha, igreja, eu amo vocês. Você, povo de Israel, você é meu povo, eu amo vocês. Só que vocês precisam demonstrar amor, me buscando de coração, se arrependendo do mal que vocês estão fazendo e buscando viver os meus mandamentos. Assim vocês serão realmente dignos de ser chamado meu povo e dignos do meu amor. É isso que Deus está falando no livro de Oséias. O problema todo é que quando você começa a sair do que Jesus falou, do que Deus escreveu, e começa a olhar para algumas coisas para justificar o erro do seu amigo, o seu erro, aí você vai prestar conta com Deus depois. Mas não venha falar para mim, então é permitido isso, é permitido aquilo outro. Mas ele pode separar e não casar. Isso aí é a opinião do Paulo, é uma outra coisa depois. Que Jesus até comenta depois algumas coisas, mas assim, é necessário você abrir o jogo. Olha, eu errei isso aqui, eu fiz isso aqui, mas a palavra de Deus está ali. Ó. Eu vou prestar conta com elas depois. E nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos livres de pecar. Nós não podemos viver pecando. Mas nós temos que procurar ao máximo viver na presença de Deus e para ser digno de ser chamados filhos de Deus. E estudar o livro de Oséias já tremeu um pouquinho, porque Deus falou assim, olha, às vezes eu olho para vocês, para a igreja, olha, eu dói meu coração, porque Deus fala, porque eu sou um noivo fiel. Mas se for passar limpo mesmo, vocês estão se prostituindo. Então nós precisamos buscar a Deus, porque Deus nos ama. Amém? Na próxima semana nós vamos continuar a estudar o livro de Oséias, né? Vamos até fazer um resumão de Oséias, porque vai ficar nisso, tá? O povo se desviando, depois vem a consequência, o povo realmente vai ser destruído, vai ser lá levado ao cativeiro, é terrível. E Deus fala o seguinte, olha, se você está lendo isso e aconteceu aquilo, aprenda, não deixe isso acontecer na sua vida. Não seja uma brecha no seu casamento, no seu relacionamento. Deus tem que estar presente. Amém? Vamos continuar adorando a Deus agora, vamos dar um intervalo e depois vamos continuar adorando a Deus no nosso culto. Tá bom? Dê um abraço no seu irmão cheiroso aí, em nome de Jesus.